Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, Trilhando o Caminho Santo. Esta é a sexta lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Isaías. E o texto para leitura com todos, Isaías 35, do verso 1 ao 10. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o caminho bom e santo. Segundo, o imundo não passará. E terceiro, nem o louco errará. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender o caminho santo de Isaías 35, verso 8, caminho da redenção para os redimidos. Segundo, refletir sobre a santidade como requisitos para trilhar esse caminho de comunhão com Deus. E terceiro, valorizar a segurança e alegria prometidas por Deus aos que seguem sua jornada. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 35 de Isaías, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos nesse canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes, e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução deste comentário, Isaías 35, verso 8, apresenta uma visão poderosa sobre o caminho da redenção que Deus traçou para o seu povo. Essa passagem é rica em simbolismo e significado espiritual. A Escritura nos apresenta a existência de apenas dois caminhos, vida e bênção ou morte e maldição. Após a descrição feita em Isaías 34 acerca das consequências de se tomar caminho errado, agora nós teremos um vislumbre das maravilhas reservada aos que trilham o caminho santo. Primeiro tópico, o caminho bom e santo. Isaías 35, do verso 1 ao 8. Ponto de número 1, os peregrinos do caminho, Isaías 35, verso 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes, diz o texto. O caminho santo não é apenas um destino final, mas uma jornada em si, diz o escritor. Aqueles que seguem esse caminho são chamados de peregrinos viajantes em direção a um propósito de Deus. A ideia de peregrinação está presente em toda a Bíblia como uma metáfora para a vida de fé, onde os crentes, dias após dia, caminham em direção à perfeição e comunhão eterna com Deus. E segundo o escritor, os exemplos nos são oferecidos na galeria da fé, apresentada em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 8 ao verso 10, quando o escritor diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele também da mesma promessa, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Espelhado nesse texto, nós vamos observar que a profecia de Isaías, ele percebe que muitos dos judeus já haviam perdido a esperança e as suas mãos se haviam tornado fracas e os joelhos desalentados e os seus corações também desalentados. Ou seja, eles estão completamente desanimados na profecia de Isaías. E o objetivo de Isaías é que as pessoas que ouvissem aquela profecia também transmitissem a outras pessoas, que estivessem na mesma situação, que não o desanimasse. É interessante observar que esta profecia que Isaías está profetizando não é para um período logo próximo dele ali, mas um período muito longo, o período pós-tribulação, o período após o arrebatamento da igreja, onde as pessoas que participarão do processo da grande tribulação, então sairão da grande tribulação nessa situação.
O escritor diz que os homens sairão da grande tribulação, descrita lá no capítulo 24 de Isaías. Eles sairão trêmulos, os joelhos batendo um no outro, o espírito aterrorizado, as mãos pendentes de fraqueza, e logo serão consolados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Portanto, é esse momento que Isaías está vendo. Ele não tem noção de que esse tempo será um tempo muito posterior, mas é exatamente o que ele está falando, é um período que Israel vai passar. Ou seja, aqueles que não acreditaram no arrebatamento da igreja e aguardam a igreja passar por esse período da tribulação. É nesse momento que Isaías está profetizando. A divina palavra de conforto chega nesse momento para eles, prometendo intervenção de Deus para tomar vingança de todos os inimigos, recompensar os fiéis e efetuar a salvação que está no verso de número 4. Israel se tornará cabeça das nações. Isaías capítulo 24, verso de número 23. Mas essas palavras se aplicam igualmente aos remanescentes do mundo inteiro que serão purificados pelo terror da grande tribulação. É isso que Isaías está profetizando. Por isso que ele está vendo as pessoas com as suas mãos frouxas, os joelhos vacilantes, corações completamente desanimados, desacreditados, mas no final de tudo isso, existe uma palavra de consolo. Existe então Deus chamando para restaurar o seu povo e restaurar todos aqueles que, porventura, escaparam no período da grande tribulação. O caminho bom e santo. Ponto de número 2, o caminho santo. Isaías 35, verso 8. O texto diz que o imundo não passará por ele, e será somente para o povo de Deus. O versículo indica que o caminho é preparado por Deus e ali haverá um bom caminho. Isso revela o caminho santo, não é algo que os homens podem criar ou trilhar por suas próprias forças. Eu vou criar um caminho para mim, ou eu tenho condições, eu tenho bastante vigor e força, eu vou trilhar num caminho bom. Não, não é isso que o texto se refere. Ele é estabelecido por Deus e, portanto, é uma manifestação da graça divina, não é pelos méritos humanos. Esse caminho conduz à presença de Deus em Sião, ou seja, a um destino especial, que é a própria reconciliação final entre Deus e o seu povo. Caminhando para onde? Para Sião. Sião aqui se refere a Jerusalém, que será restaurada. Quando? No período da grande tribulação. Existe um caminho que as pessoas vão trilhar para poder chegar nessa cidade. Assim, o caminho santo simboliza o plano divino de salvação que está disponível a todos, mas só pode ser percorrido por aqueles que aceitam essa salvação, que acreditaram, que viveram essa salvação. No contexto histórico de Isaías, o caminho santo se refere-se à estrada pela qual os exilados de Israel tornariam a sua terra. É interessante observar que quando o escritor fala de caminho santo, que leva ao lugar santo, esse lugar, como já falei para você, é a Sião, a Jerusalém, que vai ser restaurada, e alguns tomam essa informação literalmente e pensam que o grande número de peregrinos que viajam para Jerusalém teriam que enveredar por uma superestrada para que isso pudesse acontecer. Mas, na verdade, quando olhamos para o texto, não é isso que o texto está dizendo. Que os peregrinos vão enveredar por uma superestrada para chegar lá em Sião. Essa estrada, ela será chamada Caminho Santo, porque ela promoverá a espiritualidade desse povo. Saber que não é pelas suas forças, mas sim pelo poder do Espírito de Deus que poderão chegar a esse lugar. Alguém pensou também que essa estrada se referia à lei de Moisés, que haveria de os guiar até chegar lá. Mas, na verdade, em João, capítulo de número 14, verso 6, o Mestre Jesus responde: eu sou o caminho. Então, esse caminho que vai levar essas pessoas a chegarem na estrada ou no seu destino final é Jesus. Sempre foi, no início da história, no meio da história e agora no final também dessa história, é Jesus o caminho.
a sua importância espiritual vai muito além disso, simbolizando o caminho que leva os fiéis de volta à comunhão com Deus, apontando para a redenção futura e final de Israel e de todos aqueles que serão alcançados por esse caminho e triunfarão até chegar nessa Sião, a Jerusalém restaurada por Deus. O caminho bom e santo, ponto de número 3, somente para o povo de Deus. Isaías capítulo 35, verso 8, parte B. O escritor diz que a segunda parte do versículo 8, ela ressalta a exclusividade desse caminho. O texto diz que o imundo não passará por ele, pois será para o seu povo. Já significa dizer que então o povo não será imundo, o povo será um povo santo. Aqui, Isaías deixa claro que apenas os redimidos de Deus, aqueles que foram purificados de seus pecados, têm acesso ao caminho santo. Mais uma vez o escritor mostra para nós o imundo, ou seja, aquele que permanece no pecado e na rebelião contra Deus, não pode percorrê-lo. Essa exclusividade não deve ser entendida como uma discriminação, diz o escritor, mas sim como uma consequência inevitável da santidade de Deus. É interessante observar que Yahvé, ele é o único que proverá aos homens um novo caminho para a espiritualidade. Não existe outro meio, só ele. Yahvé, ele é o que se ofereceu uma única vez. E o seu propósito foi a nossa santificação, conforme está registrado em Hebreus, capítulo 10, verso de número 10. Assim que, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Falou o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, meus irmãos, apenas aqueles que forem transformados pela graça de Deus podem percorrer o caminho que conduz a Ele e viver em sua presença. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como o caminho. Já falei para você, João, capítulo 14, verso 6, reforçando a ideia de que o acesso ao Pai só é possível através da redenção oferecida por Ele. Como falei também, na verdade, o acesso ao Pai, mesmo quando o Messias vem e vai naquela cruz, o acesso para chegar ao Pai foi através dele. No período também da grande tribulação, as pessoas que chegarão no final, na restauração de Jerusalém, também serão através dele. Ele continua sendo o caminho. Não existe outro. Por isso, a exclusividade não é uma discriminação, mas uma regra de Deus para aqueles que obedecerem e que viverem, que acreditarem, que entregarem-se a esse caminho. Esses chegarão então no seu descanso eterno, no seu repouso eterno, seu repouso final. Segundo tópico, o imundo não passará. Isaías 35, verso 8 e capítulo 6, verso 3 ao 7. A pureza e a santidade são condições essenciais para que alguém possa caminhar no caminho santo. É interessante que o escritor, ele busca Isaías 35, que fala da pureza. O impuro não pode andar no caminho, o imundo não pode andar no caminho. Mas Isaías capítulo 6 fala da santidade. Sem santidade também não dá. Então, o escritor junta os dois pontos, pureza e santificação. Os requisitos básicos para que o homem possa trilhar o caminho de Deus. Isaías 35, verso 8, destaca a necessidade de estarmos em conformidade com a vontade de Deus e de viver em santificação para trilhar essa estrada espiritual. Porque essa estrada não é terrena, não é física, ela é espiritual. Portanto, precisamos dessa condição também espiritual. Ponto de número 1. Exclusão do impuro, Isaías 35, verso 8, parte B. O imundo não passará por ele. Isaías menciona especificamente que o imundo não passará por esse caminho, ressaltando que aqueles que persistem em seus pecados não têm acesso ao caminho de Deus.
Somos pecadores, é verdade, sujeitos a pecar, é verdade, mas o que Isaías está mostrando é aquele que persiste no pecado. Porque quando pecamos e reconhecemos, então nós temos o direito, o livre acesso para caminhar nesse caminho santo. Agora, quando persistimos no pecado, aí não tem jeito. Esse conceito de pureza espiritual está enfatizada na visão bíblica de separação entre o sagrado e o profano. Em várias passagens do Antigo Testamento, Deus ordena que o seu povo se mantenha puro e separado de tudo que é corrupto e impureza. Contudo, é importante observar que a purificação, irmãos, não é algo que os seres humanos podem alcançar por si mesmos. Mais uma vez, volto a dizer, somos dependentes da graça de Deus. Pecadores, sim, mas cada vez que reconhecemos essa situação e nos voltamos para Deus, então Ele está pronto para nos perdoar. Contudo, é importante observar isso. Em vez disso, é Deus quem purifica e santifica seu povo, como vemos em passagens de 1 João, ou 1 João, capítulo 1, verso 9, quando o escritor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando Isaías, lá no capítulo 40, verso 3, ele já profetizava dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Endireitai no ermo, endireitai nessa vida solidária que vocês vivem, endireitai a vereda ao Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 27, o escritor também diz que não entrará na cidade ou nesse caminho, na Jerusalém Santa, coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esses terão acesso. Portanto, a exclusão dos impuros é uma consequência da recusa da purificação e redenção que Deus oferece ao homem. Não entrar nesse caminho não é simplesmente uma discriminação, mas é porque o próprio homem recusa de viver uma vida santa, de viver uma vida pura. Portanto, essa é a condição. Não entra também no caminho santo. O imundo não passará. Ponto de número 2. Santificação como requisito. Isaías capítulo 6, verso 3 ao 7. Esse texto, ele nos remete à visão da glória de Deus e à purificação de Isaías, lá no capítulo de número 6. Toda aquela situação que ele se vê, mas ele é purificado pela presença de Deus. E o texto diz que nos últimos dias, pessoas de todos os povos, línguas receberão o que Isaías experimentou. Como assim, pastor? É que haverá um novo avivamento após o período da grande tribulação. As pessoas que passarem por aquele período, no final deles, receberão essa renovação de Deus. A santidade é um tema central na Bíblia. Isaías capítulo 35, verso 8, reforça que o caminho santo é reservado para os puros de coração. No contexto bíblico, santidade significa ser separado para Deus, viver de acordo com os seus mandamentos e refletir seu caráter. Em Levítico capítulo 19, verso 2, Deus diz a Moisés: sede santo, porque eu sou santo. Para andar no caminho santo, o povo de Deus deve estar comprometido com a sua vida de santidade. Esse padrão de santidade não se atinge pela força humana, mas pela ação de Deus na vida de cada pessoa. Não é pelas nossas forças. Portanto, nós vamos observar Jeremias, capítulo de número 31, verso 33. Talvez Deus olhando e vendo de que aquele povo que obedecia a lei, muitos deles obedeciam, mas ali como que um carrasco estivesse exigindo que eles obedecessem. Aí Deus muda o sistema dizendo o seguinte: este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. O que ele está dizendo? Porei a minha lei no seu interior e as escrevereis no seu coração. E eu serei Deus e eles me serão povo. Vai ser diferente, não será mais uma lei os obrigando, mas eu vou colocar nos seus corações. E uma vez colocado nos seus corações, eles me terão como Deus e eles serão meu povo.
No livro do Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20, existe uma visão profética dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez, uma descrição de que Deus está mudando, não impondo mais para as pessoas, mas deixando que as pessoas recebam de livre e espontânea vontade. Eu estou à porta, se você abrir, eu entro na sua casa, faço uma festa com você e você vai fazer uma festa comigo. É interessante observar que pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força, pela nossa própria religião ou religiosidade, nós não conseguimos isso. Mas pela graça de Deus, a purificação é resultado da obra redentora de Deus, que transforma o coração do pecador e o capacita a viver de acordo com a sua vontade. Então é a obra redentora de Cristo Jesus que faz isso por nós. Assim, o caminho santo é reservado para aqueles que foram transformados e redimidos pela graça de Deus. Isso também vai acontecer no período da grande tribulação. As pessoas que passarão, porque permanecerão com seus corações confiantes nesse caminho, nesse Senhor, que vai lhe dar graça para que eles possam sobreviver. E no final, quando todas as nações serem julgados, eles então serão chamados para a Nova Jerusalém, para o Monte Sião, onde o Senhor governará e estabelecerá o seu reino milenial ali com o seu povo. O imundo não passará. Ponto de número 3, comunhão com Deus, Isaías 35, verso 2. A visão da glória do Senhor, reforçando a ideia de que aqueles que seguem o caminho santo chegarão à plena comunhão com Deus. O final do percurso mostra que os puros são chamados não apenas para a separação, mas também para estar na presença de Deus. Quando Deus chama as pessoas para serem puros diante dele, não é simplesmente para andar na minha presença, ser puro, mas um dia estar na presença, literalmente na presença de Deus. É mais do que uma obrigação religiosa, diz o escritor. É um caminho para a comunhão mais profunda e diária com Deus. Não é porque a minha religião não permite. Porque eu sou religioso, não posso fazer isso, aquilo. Não. O escritor está dizendo que é mais que isso. É um convite para uma comunhão diária com Deus. E quando terminar essa estrada, essa caminhada, vai estar para sempre com Ele. Aqueles que trilham esse caminho se aproximam de Deus e experimentam sua presença e desfrutam da sua glória. Esse é o ponto culminante da redenção. Não apenas escapar do julgamento, mas caminhar para a presença transformadora de Deus. O escritor diz que ser livre do hábito e domínio do pecado, até sermos salvos do corpo do pecado, ou seja, desse corpo de pecado. Agora é interessante, irmãos, quando olhamos para o texto, a Bíblia diz que eles o verão a glória de Yahvé, e por sua vez, essa glória que eles vão ver, também eles serão glorificados nesta glória, na glória de Yahvé. Eles verão a presença do Senhor e serão glorificados na sua presença. O texto ainda diz que até o Líbano, que era muito famoso por suas florestas de cedro, a Bíblia diz que ele florescerá ainda mais. E o frutífero Carmelo e a fecunda planície de Saron será mais gloriosa do que nunca. Porque lá em Isaías capítulo 33, verso de número 9, diante de todo aquele aperto da grande tribulação, o texto diz que a terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha, se Saron se tornou deserto e o Carmelo foram sacudidos. Agora é completamente o oposto. Esse povo sendo glorificado diante de Deus, mas a natureza também se recompondo, o Líbano se recompondo, toda a floresta sendo recomposta. É como o escritor diz, é como que agora eles estão gritando, dando gritos de glória a Deus, agradecidos pela glória do Yahvé e pela restauração do universo. Isso ele está se referindo após o período da grande tribulação, quando o Senhor Deus vai implantar o reino milenial. Terceiro tópico, nem o louco errará. Isaías 35, verso 8 ao 10.
Um dos aspectos mais consoladores de Isaías 35, verso 8, é a promessa de que aqueles que seguem o caminho santo estarão seguros e protegidos. Deus garante que seus filhos, mesmo aqueles mais fracos, os mais inexperientes, eles não se perderão ou não serão prejudicados no caminho. Ponto de número 1, caminho sem erro. Isaías 35, verso 8. Quem quer que por ele caminhe, não errará, diz o texto. Essa é uma garantia poderosa de que aqueles que estão no caminho santo, mesmo que sejam inexperientes ou fracos, serão protegidos por Deus e não se desviarão. Essa promessa, ela é para mim, hoje aqui, para você, para nós, mas também para aqueles que enfrentarão. Lembra que nós estamos traçando um caminho aqui do povo que vai passar pelo período da grande tribulação. Mesmo aqueles que passarão pela grande tribulação, que viverão nesse caminho, eles poderão caminhar e até chegar na presença do Senhor. O caminho santo foi criado por Deus sobre medida para os seus filhos e nenhum outro ser possui legitimidade para trilhá-lo. Nenhum outro ser pode caminhar, somente o servo de Deus, os filhos de Deus. Esse aspecto do versículo enfatiza a confiança de que os crentes podem ter em Deus enquanto permanecem na sua jornada espiritual. Voltando mais uma vez dizer para você, tanto para mim hoje aqui, para você, para nós, quanto aqueles que porventura irão passar pelo período da grande tribulação. Mesmo que enfrente desafios, as lutas pessoais, Deus é fiel para garantir que eles permaneçam no caminho certo, desde que continue confiando em sua graça e direção. Eu e você precisamos disso. O salmista, no Salmo de número 125, verso de número 1, ele diz que os que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião que não se abalam, mas firmes para sempre, permanecem para sempre. No verso de número 2, ele diz, como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. No Salmo 121, verso 3, ele diz que ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Dando para mim e para você uma certeza, uma segurança de que todos aqueles que trilham o caminho do Senhor, eles estarão seguros até o final da sua caminhada. Isaías capítulo 35, verso de número 9, diz que nesse caminho não haverá animais ferozes. Ele está se referindo a quê? Se referindo ao período da grande tribulação, quando eles chegarem ao final. Esses animais ferozes, simbolismo de pessoas ímpias e destruidoras, vista que as estradas antigas e os caminhos viviam cheios de homens maus que saqueavam os viajantes. Isaías está profetizando, vendo essa visão na sua profecia. Ou os animais ferozes em grande número, que isso era um problema também nas estradas da Palestina. Os animais aqui, eles são figurados como os expurgados pela grande tribulação, ou seja, Deus no seu juízo eliminará animais também símbolo de crueldade, dos governantes, daqueles que maltratavam, que saqueavam o povo de Deus. No milênio, o escritor diz que não haverá um único rei praticando o mal. Portanto, todos que chegarão, todos que trilharão nesse caminho, chegarão ao porto seguro, ou seja, na presença de Deus. Eu e você, mais uma vez repito, para mim que estou aguardando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, preciso permanecer fiel até o dia que o Senhor vem nos buscar. E aqueles que irão passar por esse período da grande tribulação, eles também precisarão estar firme até o final para poder chegar também no seu porto seguro. Ponto de número 2, nem o louco errará, Isaías 35, 8, parte C. Aqui, louco refere-se a pessoas que poderiam ter pouca compreensão ou pouco discernimento da palavra de Deus. O profeta quer enfatizar que mesmo aqueles que são simples ou que não têm tanto conhecimento não erram o caminho. Esse caminho é tão claro, definido e seguro para todos, e Deus guiará até os mais fracos ou os mais despreparados. Deus guiará nesse caminho. Portanto, o termo louco aqui não tem uma
conotação depreciativa ou discriminatória, pois refere-se apenas às pessoas que, mesmo não sendo sábias e não tendo tanta instrução, tendo uma simplicidade, mas o Senhor há de os guiar no seu caminho. O texto diz que o sábio e impuro ele não percorrerá esse caminho santo, ao passo que o louco, redimido, essa pessoa que não tem tanto conhecimento, tanta facilidade de interpretação dos textos, mas serve ao Senhor, essas pessoas caminharão seguros. O salmista, no Salmo 111, verso 10, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos aqueles que lhe obedecem. Grande sábio Salomão, em Provérbios 9, verso 10, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Interessante observar que o escritor diz que na nossa caminhada, Deus caminhando conosco, tanto a nossa comunicação quanto a nossa caminhada se torna fácil. Por quê, pastor? Porque ele diz em Isaías 30, verso 21, que mesmo que em alguns momentos da vida a gente queira se desviar para a direita ou para a esquerda, ele vai estar sempre dizendo, esse é o caminho, andai nele. E o escritor fala que nós precisamos de entender que Deus está sempre próximo de nós, mas que também precisamos ter a sensibilidade de ouvi-lo a sua voz, quando diante das dificuldades a gente não sabe o que fazer, não sabe que caminho tomar, ouvir o sussurrar de Deus dizendo, o seu sussurrar dizendo, esse é o caminho, andai nele. É interessante observar, irmãos, que esta é a vida ideal, cheia do Espírito, onde o contato entre nós e Ele é tão íntimo que basta uma palavra, saber de que Ele está perto, mas que também eu sou sensível à sua voz. O pecado quer nos separar de Jesus, mas a sua graça nos mantém unidos a Ele. Precisamos então ter essa consciência, proximidade de Deus e sensibilidade de nossa parte. Com isso, nós não deixaremos de ouvir a sua voz e não erraremos o caminho. Chegaremos no nosso porto seguro. Nem o louco errará, ponto de número 3, caminho seguro e alegre. Isaías 35, verso 9 ao 10. O verso 9, ali não haverá leão. No verso 10, alegria eterna ecoará naquele lugar. Isso significa que no caminho santo há segurança e alegria. Não há ameaças ou perigo para aqueles que caminham. A jornada espiritual é marcada pela proteção divina e Deus assegura que nada poderá prejudicar aqueles que seguem seu caminho. Essa imagem de caminho santo como uma estrada protegida reflete a segurança espiritual que os crentes têm em Deus. Embora possamos enfrentar tribulações na vida, sua salvação e destino final estão seguros nas mãos de Deus. É importante para mim e para você ter essa certeza, essa convicção, que a nossa caminhada está segura em Deus. Embora que o texto está se referindo, como eu falei para você, ao remanescente de Israel, é a primeira referência do texto. Mas podemos supor que os remanescentes das nações estejam também em vista aqui nesse texto. O termo redenção física e espiritual estão em pauta aqui em Israel. Essa restauração da cidade, Jerusalém, ela haverá de se tornar a capital espiritual do mundo inteiro, também o lugar de adoração mundial. E esse remanescente, ele retornará cantando e louvando ao longo do caminho. Isaías assegura em seu livro, ele termina esse volume até no capítulo 35 do seu livro, as maravilhas, levando o pensamento dos homens para além de qualquer cumprimento terreno possível. Ele eleva as pessoas a pensar que isso não pode ser um cumprimento terreno ainda para os seus dias. A jornada no caminho santo não é apenas segura, mas também cheia de alegria. O povo de Deus não caminha com medo ou tristeza, mas com cântico e alegria eterna. Essa alegria não é apenas um sentimento temporário, mas uma promessa eterna, que ao final da jornada estarão na presença de Deus, onde toda tristeza e dor desaparecerão.
A alegria que vem dessa segurança é um reflexo do amor e do cuidado de Deus por aqueles que Ele redimiu. Deus está com o seu povo em cada passo da jornada, meus irmãos. Ele é o próprio caminho. Ele se declarou em João capítulo 14, verso 6. E eu chego então à conclusão do comentário de hoje, observando o que o escritor trouxe para nós nos objetivos desse comentário. Primeiro, sobre o caminho santo. Segundo Isaías, esse caminho só terá acesso àqueles que forem purificados de seus pecados. E essa exclusividade não é uma discriminação, mas sim uma consequência inevitável da santidade de Deus através de Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho. No segundo objetivo, santidade como requisito, o mundo ou o impuro, ele não passará por esse caminho por algumas razões, entre elas, por não viver uma vida de santidade e por ignorar a obra redentora de Deus, a graça divina, através do sacrifício de Cristo. E em terceiro lugar, segurança e alegria. Segurança do caminho está no próprio Deus. Até os fracos, diz o escritor, não errarão, Isaías 30, verso 21. Se pender para a direita ou para a esquerda, ele guiará. E além da segurança, irmãos, a alegria não é passageira e sim eterna, respaldada pelo amor de Deus. E eu finalizo esse comentário com a aplicação pessoal dizendo o seguinte: a jornada dos redimidos é conduzida por Deus. E aqueles que se mantêm firmes no caminho santo, ao longo da vida, confiando continuamente no Senhor, não errarão o destino que é o céu. E eu finalizo com uma palavra do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, quando ele diz: meus irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes no Senhor, pois o vosso trabalho não é vão no Senhor. Querido pastor, querido companheiro, querido colega, querido amigo, querido irmão, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário, e se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o próximo, com o mesmo lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.